Opa, travou aqui. Olha lá, Marcela, que é a Marcinha, querida, saudade de você e de todo o seu trabalho. Que saudade! Que bom te ver por aqui, que delícia! Muito bom, muito feliz. Manuela de Braga, tem muita gente, pessoal, tem muita gente de Portugal, muitos clientes aí de Portugal. Minha ligação com Portugal começou aí com o Marujo, o constelador que é super renomado, né? Na Europa, aqui em Malta, incrível. E para quem quiser conhecer o trabalho dele, ele também aí está tendo algumas aulas online, muito bacana. Ele é incrível. Muito bom, pessoal. Então vamos lá, vamos começar. Já deu 5 minutinhos para o pessoal chegar e começar aí a colocar aqui para vocês a apresentação, para a gente já iniciar aqui com o tema. Oi, Marcela também! Ei, que delícia! Monte de gente conhecida hoje, hein? Que gostoso! Bom, então, começando aqui, Karma e Dharma. Tudo que eu nego, eu carrego. Essa é uma frase que faz muito sentido com esse tema, porque ele vai ter relação aí, esse eixo, né, com tudo aquilo que a gente vai não querer repetir ou não querer fazer, mas de alguma forma acaba fazendo, acaba repetindo. Então, a grande sacada desse eixo é a gente eliminar o julgamento e atingir a compaixão. Então, sempre que eu for negar, rejeitar, julgar algo, eu vou estar repetindo, ao invés de honrar a bagagem que eu tenho para ir me direcionar para um desenvolvimento, para um crescimento maior. Então, aí, para a gente começar, para quem é a primeira vez que está chegando, eu sou a Cris Branco, sou astróloga sistêmica e trabalho aí com astrologia já há quase 10 anos. No Brasil, fazia as oficinas astrológicas, já colocando algumas dinâmicas e vivências para que a astrologia pudesse ser sentida na prática. Tenho formação aí de coaching, análise em constelação, Reiki, costumava fazer cursos de formação em Reiki também no Brasil. Aqui em Malta, só faço, né, os workshops de astrologia com a constelação familiar, mas sempre em parceria. Fiz aqui a workshops com a minha irmã, que é uma facilitadora de constelação incrível em São Paulo, e em breve que vou ter também uma constelação chegando do Enzo de Paola, que é sensacional, e a gente vai fazer aí um trabalho juntos. Agora, vamos lá para o tema do dia. Qual o seu karma? Você já teve a sensação de, mesmo sem entender, viver situações repetidas em alguma área da vida? Então, a sensação de estar estagnado, estar preso, de não sair do lugar. Já sentiu que gostaria de estar no lado oposto em algum comportamento? Qual bagagem e herança que você traz? Aonde é que você se sente preso, acomodado? No nosso mapa astrológico, os nodos lunares, o karma e o dharma, eles representam um caminho simbólico do desenvolvimento individual e espiritual, do progresso evolutivo no mundo. Eles implicam em laços kármicos com o passado e aquilo que devemos fazer para evoluir espiritualmente. Então, aqui, o que a gente vai falar, né, o tema que a gente vai falar hoje, eu vou explicar para vocês o sentido, né, o significado na astrologia tradicional, que seria
relacionado aí a vidas anteriores, vidas passadas, e na astrologia sistêmica, que tem ligação a outras vidas, não as nossas outras vidas, mas as vidas dos nossos antepassados, que eu acredito que, no fundo, é tudo interligado, né? Então, aí o karma, na sistêmica, eu sempre leio da forma de explicar que a gente, antes de nascer, escolhe a família que a gente vem, escolhe o nosso mapa, e através dessas relações familiares a gente vai poder curar os nossos padrões de repetição, as nossas feridas, e poder atingir aí o nosso caminho de evolução individual e espiritual através dessas relações, né? Então, na sistêmica, os nós lunares vão representar situações que a gente vai repetir por amor ao nosso sistema e aonde a gente vai viver em versões de papéis nessa relação com a família. E o objetivo nunca é sair de um e entrar no outro, nem ir no norte só de vez em quando. Por quê? Porque o eixo, ele é um eixo. E como um eixo, precisa do equilíbrio, precisa do meio. Mas qual é a tendência? Durante a nossa vida, a gente tende a pular de 8 para 80. Então, vou dar um exemplo simples. Se eu tenho um eixo kármico entre Áries e Libra, então eu vou estar pulando, tem uma tendência muito forte a pular de 8 para 80, entre agressividade e passividade. Só que o meu objetivo é chegar no meio, se eu tenho esse eixo, né? Então é chegar no meio, é o eixo aí do posicionamento. Então nem ser agressivo, nem ser passivo. É ter posicionamento com amorosidade. É ser corajoso, com leveza, com equilíbrio. Então sempre o eixo a gente vai ter que chegar no meio, no ponto. E não querer ficar obcecado com outro polo e achar que está preso nesse comportamento do karma. Então, por isso, ali a fala, o objetivo é equilibrar os dois, usar a sabedoria e a segurança do sul para chegar e conquistar o norte. É cessar o julgamento para poder usar a bagagem positiva, estar apto a fazer diferente, criar a própria história. Ter consciência, ter escolha e poder realizar mudanças. Então, por isso que esse é um tema muito especial, porque ele é muito abrangente, a verdade é que quando eu começo a leitura, ele é o primeiro ponto de desafio que eu explico, porque dali é que a gente vai puxar realmente a história familiar, dali é que vão vir a maior parte das perguntas para entender o que aconteceu com a mãe, com o pai, com o avô, com o bisavô, com o tataravô. Então, as histórias ali começam nesse eixo kármico. E sempre a gente vai ter que honrar a bagagem que a gente traz para conseguir se direcionar para um caminho de evolução. Por isso, honrar a sabedoria do sul para chegar e conquistar o norte. Eu vou explicar para vocês o que é isso, né? Sul, norte. Então, começando aí falando da mitologia, já que tudo na astrologia vai ter relação com o mito, com os mitos, com a mitologia. Então, a melhor forma da gente trazer o significado simbólico para a leitura é através do entendimento da mitologia. Os nodos lunares, né, assim, o nome desse ponto no mapa não é exatamente Karma e Dharma, isso é um conhecido, mas os pontos no mapa são nodos lunares, então nodo sul e nodo norte. A mitologia associada é o dragão, cabeça e cauda do dragão. A cauda é o sul, a cabeça é o norte. Então a cauda, ela vai ter a ver aí, que é o sul, com o karma, com a responsabilidade, com a lição que a gente tem que aprender, que está trazendo aí, e precisa ser absorvida, honrada, aceita, né? E o norte é o mérito, é a conquista, é o desenvolvimento, é o caminho de evolução. Os nodos lunares, né? Eles não são planetas, eles são cálculos. Oi, pessoal, voltei. Voltei! Nossa, um dia eu vou descobrir o que acontece comigo e as tecnologias, né? Porque a vida inteira foi assim, a vida inteira. Eu tenho o ascendente em Gêmeos, meu regente é o Mercúrio.
Mercúrio, mas nele nem retrógrado é, então eu nunca entendi exatamente por que eu tenho tantas questões com as tecnologias, mas tá tudo certo, voltou. Então, voltando aqui, como um cálculo, né? Os nodos lunares, um cálculo, ele é um ponto ali, ele não é um planeta, isso é importante, né, saber, ele é exatamente aí a intersecção da órbita da Lua com o caminho aparente do Sol. Então, a Lua faz a volta ao redor da Terra e a Terra faz a volta ao redor do Sol. Só que, como a astrologia é uma visão geocêntrica, a gente tem a eclíptica, que na verdade é aí o caminho aparente do Sol, como se o Sol estivesse fazendo a volta ao redor da Terra. Então, na intersecção desses pontos, então no ponto norte, quando o caminho da Lua cruza com o caminho do Sol, a gente tem o nó do norte. E no sul, quando esse caminho aí, esses dois caminhos são cruzados, a gente tem o nó do sul. Assim são calculados os nodos lunares. E aqui, essa observação que eu tinha deixado, né, que os eclipses sempre, né, eles vão acontecer aí na passagem da Lua por esses nodos. Então, a gente sempre vai ter o eclipse solar, o eclipse lunar acontecendo aí nesses pontos. E os nodos, olha só que interessante também para ter essa percepção. Os nodos lunares, o que é a Lua? A Lua vai representar sempre coisas inconscientes, sentimentos, emoções, questões que a gente precisa aí rever, transformar, trazer à tona. E isso tem ligação com o significado, né, do eixo Karma e Dharma. Na verdade, esse eixo também é conhecido como eu falei ali, cabeça e cauda do dragão, e também como Tikkun, na astrologia cabalística. Se alguém de vocês já deve ter ouvido isso também. São nomes, nomenclaturas, né, diferentes aí para o mesmo ponto. Outra coisa que eu sempre falo, para dar de exemplo, que eu acho que é interessante, é quem assistiu aí O Senhor dos Anéis, só não vou lembrar qual o número, viu, gente? Não lembro qual foi o 1, 2, 3, mas tem uma cena onde o Gandalf, ele era o cinzento, e ele fica ali sozinho para lutar com o dragão. E todo mundo acha ou pensa que ele morre nessa luta, mas a verdade é que ele enfrenta esse dragão e ele sai como Gandalf o Branco. Então, é bem simbólico aí, quando a gente olha para a nossa cauda e une isso, né, o bem e o mal unidos, a gente se transforma e vai para o nosso caminho real, a história que a gente pode criar, o nosso verdadeiro eu, né? A gente sai dos padrões, das dores, de repetições e vai em busca dessa evolução espiritual. E os dragões, né, eles são vistos como guias protetores celestiais, né? Por isso aí a mitologia desse eixo. É um eixo lindo, porque fala sobre tudo aquilo que a gente está trazendo no nosso DNA emocional, a nossa bagagem de comportamentos e que a gente precisa olhar com honra, com respeito, sem julgamento, para poder se desenvolver. E esse eixo, ele sempre vai ter a ver com relações. Ele é um eixo coletivo, ele não é individual, embora tenha um significado para individual em cada mapa, sem dúvida, mas o que eu quero dizer, ele é coletivo, então ele é o que a gente está trazendo de dentro aí de todo o nosso sistema familiar para ser transformado, entendido isso como uma lição ou um aprendizado. Então, falando um pouco mais aí e falando das diferenças entre a tradicional e a sistêmica. Na tradicional, esse eixo ele é tido como experiências anteriores. Então, tudo aquilo que acontece em vidas passadas. Bagagem, o karma, aqui no Nó do Sul, seriam comportamentos negativos que a gente viveu em vidas anteriores, mau uso ou má interpretação,
situações, em áreas da vida, onde a gente tem aí uma responsabilidade de fazer diferente, de fazer um bem oposto àquilo. Por isso seria o eixo dos opostos. E na visão sistêmica, a gente enxerga isso também como uma bagagem, só que vinda do nosso sistema familiar. Como eu disse ali atrás, eu acredito que isso se encaixa perfeitamente, porque se a gente traz aí de vidas anteriores essas histórias, antes de nascer, a gente vai escolher uma família que vai nos ligar a essas histórias, para que a gente possa trabalhar isso, né? O karma é o nó do sul. E eu sempre na leitura eu gosto de falar assim, né? Gosto de explicar que a palavra karma, a tradução, né, da palavra karma no sânscrito, ela é exatamente ação sem consciência. Então, se é uma ação sem consciência, ele é um padrão de repetição. E dharma é ação consciente. Então, o dharma é como se a gente veio aqui de um padrão, algo que eu estou fazendo sem perceber que faço, e a gente veio para se direcionar para uma ação consciente, para colocar luz nisso e poder modificar. O destino, como a gente fala, né, tem muita relação com esse eixo, porque se a gente não tem consciência, com certeza a gente não consegue mudar o destino. Então, ele é um destino traçado aqui, de repetições de histórias por lealdades familiares, né? E quando a gente coloca consciência nisso, é quando a gente consegue mudar a nossa história ou mudar esse destino. Então, o karma, o nó do sul, o signo que ele tá, vai representar aí as repetições, os padrões, em que energia, em que comportamento eu vou estar ligada nas histórias familiares. E a casa é onde a área da vida onde esse comportamento vai se manifestar. E o Dharma, o signo que a gente tem, o Dharma, é a nossa tarefa, é onde a gente vai ter o mérito, o merecimento, né? Após aprender tudo aquilo que a gente veio aprender, após honrar essa bagagem. E a casa é onde a gente finaliza essa tarefa. Na sistêmica, esse eixo sempre vai ter relação com as lealdades invisíveis. E o que é uma lealdade invisível? É um amor cego pelas histórias familiares. Quando a gente vai aí estar vivendo situações, sentimentos, por amor e por lealdade àquela parte, né, da família ou aquelas histórias. E sempre, sempre a gente vai ter esse eixo ou no masculino ou no feminino, porque são signos, né? Masculinos e femininos. Signos yin ou signos yang. Então, sempre a gente vai ver que tipo de energia a gente veio trabalhar, que tipo de energia está distorcida, se é a feminina ou a masculina. Então, se eu tenho lá o eixo de Câncer e Capricórnio, são signos femininos, são signos yin. Então, eu vou ter aí a minha energia feminina distorcida durante a minha vida. E eu vou precisar trabalhar essa energia, ou seja, entender a minha relação com as mulheres, entender minha relação com a minha mãe, com a minha avó, com a minha bisavó. Se eu tenho isso no masculino, se eu tenho no signo de Leão e Aquário, que é Yang, então eu tenho isso, um masculino distorcido. Então eu vou ter que entender a história dos homens, da minha família, do meu pai, do meu avô, bisavô. Então o que aconteceu ali para eu estar invertendo papéis, porque no eixo que a gente inverte algum papel. Quando eu falo inversão de papéis, é sair do lugar de filho perante os nossos pais. Então, aqui eu posso sair do papel de filha e tomar o lugar da minha mãe, ou tomar o lugar do meu pai, colocar ou minha mãe ou meu pai como parceiros ou como filhos. Então, vai existir uma inversão de papéis. E é lógico, né, que na leitura eu sempre vou fazer as perguntas para entender como é que essa pessoa está nesse momento, nesse eixo. Porque é um processo, né? A gente tem o nosso mapa de nascimento e os planetas aí no céu completando o ciclo deles,
e cada um vai estar acionando alguma coisa para a gente trabalhar. E sem dúvida a gente sempre vai ter algum planeta acionando esse eixo kármico. E como a gente trabalhou isso durante a vida, aí vai depender da história de cada um, do nível de consciência, do livre-arbítrio, né? E para entender isso, eu vou fazer as perguntas. Como é que você está com isso? Você já chegou nesse ponto? Como é que é essa história? Como é que você enxerga sua mãe ou seu pai, dependendo do eixo? Para poder chegar, né, poder dar um direcionamento, chegar nesse ponto que é o ponto de equilíbrio do Dharma, né? O Dharma, a gente só chega no Dharma quando a gente está em equilíbrio com o Karma, nunca pulando de 8 para 80. Agora, até coloquei aqui para vocês assim, atenção, casas não têm o mesmo significado que os signos. Gente, isso é um erro comum, que é só você colocar na internet aí, digitar informação sobre os nodos lunares. A maior parte das pessoas coloca que o karma na casa 1 é a mesma coisa que karma em Áries. Não é, gente, não é. É totalmente diferente. Não, os signos não têm a ver com as casas. É lógico que eles têm relação no sentido de Áries é o dono da casa 1 é a casa dos inícios, da respiração, do início da vida, do nascimento, e Áries é o signo da coragem, iniciativa, empreendedorismo. Mas ter o karma na casa 1 não tem a ver com ter o karma no signo. O eixo, né? O karma ou o dharma, enfim, sempre o signo vai ser o comportamento e a casa, a área da vida. Quer ver? Vou dar um exemplo para vocês, falando mesmo até de Áries e Libra. Se eu tenho Libra, se eu tenho o nó do sul, que é o karma, na casa 2 do meu mapa, em Libra, ali eu tenho com certeza um desafio muito grande entre agressividade e passividade, a energia do posicionamento, e a casa onde a gente tem o karma em Libra é a casa onde a gente se perdeu, onde aquela pessoa se perdeu. E a casa onde ela tem o Dharma em Áries é onde ela vai renascer. Então, aqui, onde ela se perdeu? Nos valores, na vida financeira, nos talentos, na necessidade de segurança, na busca por ser reconhecido, valorizado. E onde é que vai renascer? Na intuição, na espiritualidade, em tudo aquilo que é sutil, nas transformações. Assim que essa pessoa vai conseguir equilibrar esse eixo. Então, não tem a ver com uma pessoa que tem karma em Libra na casa 2 com uma pessoa que tem, por exemplo, câncer na casa 2. Não tem nada a ver. Então, a pessoa que tem o câncer na casa 2, por exemplo, quem tem a casa onde é o karma em câncer, é a casa onde aquela área da vida existiu ali muita carência afetiva. E a casa onde a gente tem o Dharma em Capricórnio é a casa que precisa ser nutrida, é a casa que precisa ser vista, olhada para que possam ter realizações. Então é completamente diferente aí as casas dos signos. Opa, desculpa, gente, deixa eu só desligar por aqui que tá fazendo barulho, desculpa, esqueci de deixar aí no mudo. Bom, voltando. Então, deixando aqui para vocês o básico dos eixos, né? Então, Áries e Libra, sempre, não importa se é o karma ou se é o dharma, é o eixo do posicionamento. Isso aqui é para exemplificar para vocês, para ficar mais fácil. Porque cada um, né, aí teria uma profundidade maior para falar do signo, da casa, e isso até vou aproveitar a deixa aqui e falar para vocês. Muita gente pergunta, manda muita mensagem de, puxa, mas eu tenho Áries na casa 4, o que significa? Eu tenho isso na casa, na outra casa. E eu gostaria de poder responder, mas, gente, é muito complicado, porque eu faço atendimento o dia todo e chegam muitas mensagens no suporte, eu não consigo responder isso, então aqui eu
oriento, né, para que quem queira mais detalhes sobre isso, que agende aí a leitura completa do mapa, a leitura sistêmica, e inclusive aí as meninas do suporte me pediram para montar aí uma oferta especial para quem está assistindo, acompanhando as aulas. Então eu vou abrir aqui para vocês um valor diferenciado. Tenho aí, vou disponibilizar 5 vagas, e então, para quem tem interesse de utilizar esse valor especial para fazer a leitura, é só depois mandar uma mensagem no WhatsApp do suporte e com a mensagem eu quero. Assim, fica mais claro, né, e mais fácil aí para a gente poder, porque lógico que não é só a casa, o signo que saber por aqui vai fazer a diferença para vocês, porque isso a gente tem que entrar com profundidade em entendimento de, vamos olhar lá, então eu tenho Áries e Libra, o eixo do posicionamento, então eu preciso entender aqui como é que é a história desses homens na família, o que aconteceu com esse pai, porque o posicionamento tem a ver com o masculino, tem a ver com se colocar, ser passivo ou agressivo, é energia masculina. Então, qual é a imagem paterna que eu trago? O que aconteceu nessa história para trás que está me influenciando a não sair desses polos? E como é que eu harmonizo essa relação para conseguir atingir esse posicionamento em equilíbrio? Agora, o eixo de touro e escorpião sempre vai ser o eixo do desapego. Não importa aqui se o touro é o medo da escassez, o medo de não ter, o medo da insegurança, né, material, que é o apego material, ou o escorpião, que é o apego emocional, das dores e transformações, né, das perdas, dos abusos. Então, aqui é o eixo do desapego. Gêmeos e Sagitários sempre vai ter a ver aí com conhecimento, com aprendizado, com comunicação, com ter foco e fazer escolhas. Então, aqui é a mesma coisa, né? Então, entender aí o que eu estou trazendo de bagagem, onde que eu tenho que me direcionar, dependendo da história. Câncer e Capricórnio, o eixo da segurança. Não importa se é aqui a segurança emocional, que é o Câncer, ou a segurança material, que é o Capricórnio. As conquistas, né, profissionais, que é o Capricórnio. O Leão e o Aquário, o eixo da identidade, eu e o mundo, eu e a sociedade. Virgem e Peixes, o eixo da saúde. Então, dos curadores, né, da cura do corpo e do cura da alma. Então, os desafios de cada signo vão estar, dos eixos, né, vão estar dentro dessas palavrinhas aí. São palavras-chave para vocês entenderem aí o que cada um precisa trabalhar. Já é uma abertura, isso falando, tá, pessoal, na percepção sistêmica. Então, já é uma abertura para, se você tem esse eixo no seu mapa, então olha lá, e puxa, eu tenho no eixo do desapego. Então, eu preciso aí reconhecer tudo o que aconteceu para poder me desapegar dessas dores ou desses medos e me transformar, ou ter prazer, ou valorizar a vida. Estou dando exemplo aqui de escorpião e touro. Prática. Então, peguei aqui um mapa de um cliente que eu atendi aqui em Gozo e vou contar para vocês um pouquinho sobre a história dele, né? Ele tem, aqui como vocês estão vendo no desenho, ele tem o karma em Leão, na casa 8, que é o nó do sul, e ele tem o Dharma em Aquário, na casa 2. Tá vendo esse símbolozinho? O para baixo é o sul, que é o karma, a cauda do dragão, e para cima é a cabeça, que é o norte. Então, casa 8 e casa 2. Então, aqui a gente já pode perceber que o padrão está ligado ao masculino. A gente sabe quando é masculino ou feminino pelos signos, né? Porque os signos, a gente vai ter os femininos e os masculinos. Então, os signos de ar e os signos de fogo são masculinos. Os signos de terra e os signos de água são femininos. Leão e Aquário, fogo e ar, masculinos. Então, aqui tem padrão de repetição ligado ao masculino. Ligados, né, ao masculino.
Aqui, como signo é Leão, vai ter a ver com reconhecimento. Leão é aquele que se reconhece, né? E numa energia kármica, tem relação com histórias de falta de reconhecimento, com abandono, com excesso com autoritarismo, que pode levar à violência e agressividade, com as questões de abandono, porque é o elemento fogo. E a área da vida onde essas situações familiares vão afetar na vida presente, né, desse cliente, é a casa 8, que é a sexualidade, que é a entrega, a confiança. Então, essas histórias vão afetar essa área da vida dele. O Dharma, com certeza aqui, né, casa 8, pode levar ele a viver relacionamentos tóxicos. E o Dharma, que é a casa 2, ali em Aquário, que é o caminho de evolução, o Aquário é o mundo, a criatividade, o compartilhar com as pessoas. E a área da vida que ele precisaria manifestar isso é a área dos valores, do dinheiro, dos bens, da prosperidade, do se sentir merecedor. Então, vou contar a história dele para vocês conseguirem ligar aí o que é que eu falo sobre as repetições, né? Então, quando eu abri o mapa, eu expliquei para ele que aqui, com certeza, ele tinha um desafio relacionado à figura paterna, ao masculino, e relacionado à identidade, porque é o eixo da identidade. Então, quem sou eu, Leão? Quem sou eu no mundo, que é o Aquário? E fiz as perguntas para ele. Como é que foi sua relação com seu pai? Como é que é a sua história com seu pai? Existiu alguma situação na sua vida nesse momento, ou enfim, da infância, adolescência até agora, relacionada à sexualidade? Porque está na casa 8. Ou ao medo de perder o controle, como é que você é com isso? E ele foi me contando a história. Então, ele foi descobrir com 19 anos de idade que o pai dele não era pai biológico, que ele é filho de um caso que a mãe dele teve fora do casamento. E que esse caso, esse pai dele biológico, era muito agressivo, violento e não quis reconhecer o filho. E o pai afetivo sabia dessa traição, acolheu assim mesmo e o criou como filho. E ele foi descobrir isso com 19 anos. E ele teve histórias de abusos com este pai afetivo. Então, na infância e adolescência, ele passou por algumas situações de abuso. E hoje, ele veio recentemente, né, me procurar porque depois do mapa da mãe dele, a mãe dele resolveu compartilhar com ele a história de que ela também é filha de é fruto de uma história da mãe dela, e ela não conheceu o pai biológico e foi criada pelo pai afetivo desde que ela era bebê. Então, a história se repetiu com ele, com o filho. E ele entrou num relacionamento e o maior medo dele é abandonar o filho, é que ela engravide e ele abandone, porque ele tem medo da paternidade, de ser pai. Olha que interessante. E não sabe quem ele é, muito perdido, no sentido de se sentir merecedor realmente. E ele é uma pessoa extremamente criativa, um grande artista, tem trabalhos incríveis, mas não mostra isso para ninguém. Então, esse eixo aqui, esse eixo kármico, seria trabalhar o reconhecimento desse pai. Enquanto ele não reconhece esse pai, ele não consegue se reconhecer. A metade dele que ele tem do pai está excluída aqui. E essas histórias vivenciadas de dor na sexualidade, de medos aí inconscientes, precisam ser expressadas, né, trabalhadas, para que ele se direcione aí para o senso de valor, para o merecimento, para que ele coloque toda essa individualidade reconhecida com autoconfiança, com brilho, com liderança, no mundo, que é o Aquário, através aí da abertura de visão,
dos insights, da música, das artes, com certeza que se valorizando. É lógico que o mapa ele vai trazer aí uma série de informações que vão repetir isso, né? Então vocês podem ver ali da aula que a gente já falou sobre Plutão, ele tem Plutão na casa 11, que tem relação com crianças fora de casamento ou ilegítimas, ele tem ali ferida com a mãe, então muitos aspectos vão casar na hora da leitura, porque é um mapa sistêmico. Então, se o mapa é sistêmico, a gente tem que ter uma visão mais ampla, uma visão maior. E assim é feito aqui, isso é um exemplo básico para vocês aí de como a gente identifica esse eixo kármico, né? Karma e Dharma. Outra coisa, voltando um pouquinho antes de falar aí da constelação, outra coisa que é bem importante, numa primeira leitura, a gente vai fazer essa identificação, vai trazer as histórias familiares. Muita gente não tem conhecimento do que aconteceu na família, então acaba trazendo muito histórias de pai e mãe, às vezes no máximo dos avós. E o que eu ofereço depois, num segundo momento, para quem quer, é trabalhar o genograma. Então, é uma sessão para a gente ir lá, eu passo informações de como montar e a gente se encontra para vocês aí me contarem toda a história. O cliente vai lá e me conta toda a história da parte da mãe, toda a história da parte do pai, e a gente vai fazer as ligações dentro do mapa, dentro do eixo kármico. E na primeira leitura, lógico, eu faço a visualização para harmonizar esse eixo, porque o eixo kármico sempre vai ter a ver com aquilo que eu não quero repetir, como eu trouxe desse exemplo desse rapaz. Então ele fala que eu não quero fazer igual ao meu pai, mas enquanto ele não olhar para esse pai, não incluir esse pai, ele tem uma tendência muito grande a repetir essa história. Então, até ele aceitar com o coração dele que foi como tinha que ser, que é o pai certo para ele, que ele escolheu esse mapa antes de nascer, que essas histórias aí são para aprendizado, porque a vida não é uma penitenciária, a vida é uma escola. A gente está aqui para aprender o tempo todo, né, para crescer, e a gente vai estar atraindo o tempo todo situações para romper esses karmas, né, para romper esses padrões, para mudar isso. Enquanto a gente não aprende, a gente repete. E enquanto a gente nega, a gente carrega. Vem aquela frase do começo. Toda vez que eu falo assim, minha mãe? Não, eu não quero ser igual a minha mãe. Quantas vezes eu vi isso em leitura? E aí chega lá na hora de fazer a visualização, você identifique se você identifico, faço igual minha mãe. Então, todos os comportamentos que a gente diz que não quero repetir, não quero fazer, a gente identifica nesse eixo kármico. E quando a gente olha com amor, olhar com amor, é que a gente se direciona para o Dharma. E aqui, como é que a gente trabalha esse karma e esse dharma na constelação familiar? Por isso que eu gosto tanto desse eixo, porque ele pode ser trabalhado muitas vezes, em muitas camadas. Então, constelar o eixo kármico é maravilhoso. E o dharma também. Eu tenho um eixo kármico no masculino, com a história do meu pai. Eu trabalhei muitos anos em várias constelações. Eu trabalhei minha relação com meu pai. E a cada momento surgiu algo novo dos mesmos comportamentos. Então, esse eixo ele é muito importante, ele é lapidado. Então, e sempre em áreas onde a gente vai ter no mapa. Então, é bem direcionado, né? A gente consegue ter uma assertividade muito grande. E também eu participei de uma constelação familiar aqui em Malta com a Úrsula, com uma alemã, ela também é incrível. Ela constelou o meu mapa. E eu coloquei pessoas, né? Ela escolheu pessoas representando aí o karma, o dharma, o sol, a lua, o Plutão. Foi sensacional, foi incrível. E o tamanho, assim, do dharma é inexplicável. A pessoa que representou o dharma na constelação
Era lindo de ver, porque o Dharma ele é realmente um caminho de evolução e estava ali o tempo todo de braços abertos, esperando só, esperando para que a representante, que era eu, se direcionasse para o Dharma. Mas a minha representante fugia e corria atrás do karma e se escondia ali. E é isso que a gente faz durante a vida sem consciência. A gente se esconde atrás dos padrões de repetições e não quer sair de alguma maneira inconsciente, né? Inconsciente não consegue sair do lugar e fica patinando. Então, são esses comportamentos repetitivos e a obsessão de mudar e sair daquilo, mas sem a gente perceber que a cura está no não julgamento, está na compaixão, né? E a compaixão é quando a gente consegue fazer o bem oposto, porque enxerga que não existem, que existe apenas movimento, né? Que não existem coisas boas ou ruins, mas apenas o movimento da vida. Bom, pessoal, aqui mais uma dica de filme, um filme sistêmico que pode ter aí trazer um entendimento para vocês sobre esses padrões. Esse filme é lindo, lindo, lindo. Chorei horrores quando eu assisti. 7 minutos depois da meia-noite. Em inglês ele chama A Monster Call, que é O Monstro Chama. Conta a história de um menino passando por uma situação bem delicada, com a mãe doente, e 7 minutos depois da meia-noite, um monstro aparece, que é uma árvore, contando 3 histórias para ele, até que ele, depois dessas 3 histórias, o menino tem que contar a própria história. É um filme sensacional, porque essa árvore representa a ancestralidade e o avô do garoto. E as histórias que ele conta têm relação com os antepassados. E aí a última história, que é a quarta história, que é a que o menino faz, é qual história ele quer criar. Então é bem o karma, a bagagem que ele está trazendo, as repetições, as dores, o sofrimento que precisam ser vistos e honrados, mas a gente enxerga isso como monstros e na verdade não são a nossa base, a nossa raiz, a nossa estrutura, e para que a gente possa aí criar a nossa história. É um filme lindo, então se vocês puderem aí, assistam. E agora vou convidar vocês aí para uma experiência, uma vivência, uma visualização. Na leitura completa do mapa, eu coloco uma visualização sistêmica e aqui eu vou colocar um pedacinho dela que tem relação com esse eixo kármico. Então, preparando aqui para vocês colocar uma música de fundo. E essa frase do Bert Hellinger é uma frase que eu adoro e ela tem total aí explicação e conexão com os eixos kármicos. Os sofrimentos familiares são como elos de uma corrente, que se repetem de geração em geração, até que um descendente tome consciência e transforme a maldição em bênção. Porque os padrões só são maldições enquanto a gente não está consciente. Porque quando a gente olha para eles com amor, eles são transformados em bênçãos e a gente corta a repetição. Bom, então vamos lá. Convido vocês para fecharem seus olhos. Encontre uma posição confortável. Toma uma respiração bem profunda. Relaxa bem seus braços, ombros, pernas, pés. Traz mentalmente, na sua tela mental, a imagem da sua mãe. Se conecta
com ela. Observa o que você sente quando olha para sua mãe. Olha para ela e diz para ela: eu tenho uma parte sua em mim. E observa como é que você se sente. Porque você tem uma metade da sua mãe e traz com você as histórias dela. E dos seus avós e bisavós. Da família da sua mãe. Olha para sua mãe e fala para ela: eu sinto muito se eu te julguei. Ou se em algum momento eu tomei o seu lugar. Olha para ela e diz para ela: estou pronta para voltar para o meu lugar. Olha para sua mãe e diz: eu fui muito leal a você, mas é hora de eu criar a minha própria história. Existe muito amor entre nós. Eu não preciso mais ser leal. Por muito tempo, por amor a você, eu repeti seu comportamento. Você sempre vai existir em mim. Eu honro a sua história. Respira. Sente a sua mãe segurando nos seus ombros, coloca a imagem dela atrás de você, sente a presença dela nas suas costas. E agora olha para o seu pai. Traz a imagem dele. Observa o que você sente. E fala para ele: eu tenho uma amizade sua em mim. Eu sinto muito se em algum momento eu te julguei ou tomei o seu lugar. Eu fui muito leal a você, mas é hora de eu criar a minha própria história. Por amor a você, repeti seu comportamento. Mas eu não preciso mais ser leal. Você vive em mim. E coloca a imagem do seu pai atrás de você, segurando o seu ombro, junto com a sua mãe ali atrás. Sente os dois. Sente que eles são os pais certos para você. Suas duas metades. Que com toda dor e com todo amor, tornaram você quem você é hoje. Foram eles que te ajudaram a entrar em contato com seus padrões,
para que você pudesse, com maturidade, com desenvolvimento pessoal, espiritual, chegar no seu caminho de evolução. Sente a presença deles, respira profundamente. E no seu tempo, vai voltando, abrindo os olhos, retomando. E de volta. Então, essa é uma pequena visualização, só para vocês terem uma ideia de como se trabalha esse eixo kármico. É claro que na visualização da leitura, a gente tem que trazer as informações, né? Então, por exemplo, se o eixo kármico surgir ali a informação de uma história de uma bisavó, de uma avó, de alguma situação mais peculiar, tem que trazer essa pessoa, esse ancestral, para olhar e dizer: eu sinto muito se eu te julguei, expressar os sentimentos. Aqui é só um breve exemplo, né, para vocês terem ideia do que é. Eu coloquei pai e mãe aqui porque aí depende, cada um vai ter num eixo, né, ou vai ter com o masculino, ou vai ter com o feminino. Então, outro exemplo, já fiz visualização, colocando aí a história de uma... Recentemente, isso aconteceu, ela... Olha que interessante, ela é pastora de uma igreja e a bisavó era prostituta. E na visualização tinha o eixo kármico em Sagitário, olha que interessante, no julgamento, ali, né, nas questões religiosas, muito a ver com a fé e com o masculino, né, com o masculino distorcido, que Sagitário é um signo masculino, e ali veio a história da relação com os homens na família e a exclusão das mulheres e os dogmas. Então a gente colocou ali aquela bisavó para ela olhar e cortar aquele julgamento, né? Porque existia de alguma maneira um bloqueio na vida dela por uma necessidade de fazer o oposto. Porque o karma vai estar sempre ligado a 8 e 80. Eu quero ser totalmente diferente daquilo, eu vou para o oposto. Mas na verdade os opostos são a mesma coisa, só que em graus diferentes, né? Bom, pessoal, agora abro aqui para vocês para perguntas, dúvidas, questões e compartilhar um pouquinho como é que foi aí a experiência de vocês. Então, deixa eu ver aqui para as perguntas. A Andrea perguntou: Cris, o eixo que você fala é onde está o nó do norte e o nó do sul? Isso o eixo é o nó do norte e o nó do sul, sempre. O sul é o karma e o norte é o dharma. A Pamela, só consegui conectar agora. O eixo é você identificar o nó do norte e necessariamente o sul estará na casa oposta, exatamente. Se você identifica o norte, você sabe o sul, porque eles são exatamente opostos, os signos e as casas. Aqui o Luiz, meu pai fugiu de casa aos 14 anos. Ele foi excluído do sistema familiar. Aqui o que é importante é se ele foi excluído da sua vida, do seu coração, se ele tem um lugar
no seu coração. Esse é o mais importante. Então, aqui é importante você incluí-lo, sem dúvida. De olhar para isso e ver o que te traz de sentimento, qual é a sua ligação, né, hoje com essa história. A Ana perguntou a Lina perguntou como sabemos se os eixos são femininos ou masculinos. É pelos signos, né? Fogo e ar, masculino. Terra e água, feminino. A Paula Fernanda, quero agradecer muito essas experiências. Assisti o filme que indicou em uma outra aula e me fez sentir muito. Que legal, gratidão, Paula, por compartilhar aqui. Marília, muito boa visualização, obrigada. Que coisa boa. Quero conhecer mais. A Simone, perfeito. A Tere, Teca, aqui, olha, também, que coisa boa, tá aqui hoje. Gratidão, a visualização foi incrível. Olha os nodos, né? A Rose, Mélia, o eixo Sagitário e Gêmeos, Mercúrio em Sagitário, aqui com certeza o eixo masculino, né? De ter foco, sair aí da dispersão. Lourdes, gratidão aí por muito lindo o seu trabalho, obrigada, super agradeço. Que mais, pessoal? Então, acho que é isso de perguntas, acho que eu respondi todas ou a Luciana escreveu aqui. A Luciana escreveu aqui, pai, mãe, avô de Leão e Nó do Sul em Leão. Coincidência? Não, eu não acredito em coincidências. Então, tem aí uma repetição entre eles, o eixo do reconhecimento, né? Então, de reconhecer o eixo da autoconfiança, do olhar para os homens, né? E reconhecê-los, para que você possa se reconhecer, né? A sua autoridade, a sua liderança. A Larissa, Nó do Sul em Touro, casa 10, Nó do Norte na 4, eles formam uma quadratura com a Lua, um monte relacionado à mãe. Tô certa? Com certeza, tá certa. Muita coisa relacionada ao feminino, à mãe, claro, com certeza. Então, aí as transformações profundas, o eixo de Touro e Escorpião é um dos eixos mais desafiadores, né, que tem aí no sentido das histórias do feminino, de medos, perdas, lutos, abortos, porque contém os signos de Escorpião e Touro. Pessoal, as vagas foram preenchidas. Olha que coisa boa. Que coisa boa. Teca, recomendo a todos fazerem o genograma. É verdade, a gente fez esse processo juntas. Muita gratidão. A Má não fez o genograma ainda. Vamos combinar, assim, de fazer. Eu passo para vocês as informações de como fazer o genograma, modelos, e aí a gente marca o encontro para fazer essa análise juntas. Vamos combinar assim. Então, visualização muito intensa, Larissa, Andréia, repete o nome do filme. O nome do filme, gente, está aqui ó, na tela, 7 minutos depois da meia-noite. Pamela, gratidão, Cris. Depois vou assistir para ver a aula completa. Mal posso esperar para as novidades do curso. Obrigada. Logo, logo, viu? Logo, logo o curso está pronto. Muito bom. Bom, pessoal, eu acredito que é isso por hoje. Eu passei, eu vou passar de novo para a listinha do suporte a uma oh meu Deus do céu, agora não saiu, bibliografia recomendada. A Paula está perguntando, tem algum livro? Tem alguns livros que eu fiz uma listinha aí para quem pediu, eu vou passar de novo para vocês. Não tem bibliografia brasileira, mas dá para achar, dá para encontrar. Os melhores livros de sistêmica são de uma alemã, da Ingrid
do Enzo, com certeza. E os livros que eu recomendo para todos, né? Todos os livros do Bert Hellinger. Então, quem quer trabalhar com astrologia sistêmica tem que ler Bert Hellinger, né? Agora, gratidão, pessoal. Muito, muito, muito obrigada pela presença de vocês. Super feliz aqui com a conexão de todos. E próxima aula, vamos trazer aqui o tema dos setênios, o Saturno aí e os setênios na visão sistêmica, conectados aos 5 círculos do amor do Bert Hellinger. Então, aí o tema na semana que vem. Então, espero todos vocês. Gratidão, muito, muito obrigada. Um beijo enorme, beijo para vocês. E até semana que vem. Gratidão, gente.